Então, eu começo agora mais um vídeo da nossa classe de doutrinas. Esse é o nono encontro, é o nono momento que a gente vai poder conversar sobre algum princípio da palavra de Deus para hoje, entendendo que são assuntos mais básicos, são assuntos iniciais, mas que são assuntos importantes para a nossa fé. Hoje, aqui do meu lado, como vocês podem ver, eu estou tendo a honra de receber o pastor Antônio Carlos Soares. Se você não conhece, por favor, conheça. Tiver a oportunidade de conversar com ele. É um homem extremamente ético. Falo isso como alguém que, desde o seminário, eu pude conhecê-lo, pude admirar em várias atitudes, vários momentos. É interessante, quando você ouve o pastor Antônio Carlos, ele parece ser muito calmo. E é calmo, mas ele não deixa de pregar com intrepidez e a sensação, muitas vezes, ouvindo, que eu levo um puxão de orelha assim, sorrindo, sem perceber. E diante disso, né, eu acho que algo mais que eu posso falar dele aqui como introdução é que, graças a Deus, eu o conheci no seminário e passei a gostar de português porque ele foi meu professor de português. E, pastor, obrigado por ter separado esse tempo para estar gravando com a gente. E a nossa conversa hoje será sobre a dinâmica do trabalho pastoral, o que de fato é ser pastor. O senhor quer apresentar algo mais? Sim, ele hoje pastoreia a Igreja Batista Equatorial. Pastor Antônio Carlos, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar nessa apresentação? Antes de começar a falar sobre o conteúdo mesmo, eu quero agradecer o convite que me foi feito por você, né, que representa a Igreja Batista Memorial. E eu me sinto honrado, Heraldo, em participar. Pense num pastor que valoriza a igreja, valoriza os outros pastores. E eu quero também expressar a minha, como é que eu vou dizer? Não sei se eu vou dizer orgulho, satisfação. Eu me sinto bem em te ver, Heraldo, no ministério, e te ver bem, servindo ao Senhor com alegria, se esforçando no ministério. Então, eu me sinto honrado em estar aqui ao teu lado. Para mim é um privilégio, pode ter certeza disso. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Eu acho que, para a gente começar agora a pensar nesse assunto, há quanto tempo o senhor pastoreia e quando foi assim que o senhor deixou de ser, eu posso dizer assim, uma simples ovelha e passou -se a se tornar uma ovelha pastor também? Eu diria, Heraldo, que antes do meu concílio, que foi em 1996, em 5 de dezembro de 96, eu passei pelo concílio. Mas antes disso, eu já atuava como um seminarista, co-pastor, por cerca de 4 anos. Eu acho que a virada de chave foi aí, foi no tempo em que eu recebi o convite da igreja para auxiliar no ministério ali na Igreja Batista da Guanabara, no bairro da Guanabara. E passei lá bons 4 anos, sendo auxiliado, assessorado pelo pastor Reginaldo, servido por ele. Enquanto ele era o pastor presidente, eu me sentia abençoado ali naquela igreja. E aí eu acho que foi a virada de chave, porque depois daí eu nunca mais me vi como uma simples ovelha, como você coloca, né? Sempre com a responsabilidade. Lá eu fui professor de adolescentes, eu fui líder de grupos lá, e a responsabilidade de pregar também. O pastor Reginaldo dividia comigo o púlpito, entre os jovens também. Então, a partir daí virou a chave. Entendi. Então, me ajuda a entender, ou de uma maneira bem mais simples, o que é, então, essa virada de chave, ou melhor, o que é ser pastor? Olha, eu vou brincar um pouquinho com vocês aqui. Ser pastor é padecer no paraíso. Não dizem que mãe é padecer no paraíso? Pois é, eu acho que há um pouco de maternidade no ministério pastoral, de paternidade, sabe? Há um pouco da gente sofrer com aquilo que a gente ama, sabe? Como uma mãe ama um filho.
e não tem como não sofrer com o sofrimento do filho. E, ao mesmo tempo, o filho é uma alegria indizível, né? Uma alegria formidável. Assim é a igreja, né? A igreja é um misto disso, né? A gente sofre pela igreja, a gente sofre com a igreja, mas é a igreja a nossa maior alegria, nosso maior prazer de estar lá e ver os irmãos servindo ao Senhor, crescendo, pessoas se convertendo, enfim. Então, eu conceituaria assim, bem, como é que eu diria, bem longe de qualquer teoria que nós vamos encontrar nos livros, eu conceituaria inicialmente o ministério pastoral como isso, como essa via de mão dupla em que você dá e recebe de quem você ama, a quem você ama. E o ministério pastoral, então, seria no primeiro momento isso. Eu posso falar um pouco mais, assim, mais tecnicamente também falando, né, ou a partir das escrituras. O ministério pastoral é o ministério do cuidado, é o ministério do apacentamento, aí novamente uma figura materna do aleitamento para aqueles que são bebês na fé, mas também de dar os nutrientes espirituais para aqueles que já cresceram, já amadureceram e que de repente precisam não do leitinho, não do afago, mas precisam daquele alimento sólido, como Paulo falou, e daquele puxão de orelha para ficar no trilho e crescer. Então, o ministério pastoral é o ministério do apacentamento, do cuidado integral das ovelhas. Então, apacentar, você está destacando, que é próprio da função do pastor, mas envolve cuidar e ensinar, é isso? Envolve o cuidado e o ensino. O ensino é um tipo de cuidado. Na verdade, o ministério pastoral resume bem aquilo que Jesus por nós, né? Ele disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá no original, essa palavra vida não é zoe, não é zoe. Zoe é a vida física, zoo, né? Zoológico. Não é zoe. A vida que Jesus diz lá, o termo que ele usa é psique. Quer dizer, Jesus é aquele bom pastor que se envolve corpo e alma com as suas ovelhas. Ele se dá integralmente pelas suas ovelhas, não só o suor físico, né? Então, esse cuidado envolve emoção, Heraldo, envolve preocupação, envolve oração, jejum, envolve, às vezes, horas, não é? Horas em que você está, às vezes, ruminando uma solução para um problema de uma ovelha. Então, é o cuidado no sentido mais próprio da palavra. Quando você ensina, você cuida, mas quando você vai levar um remédio, vai levar um conselho, você vai levar ao hospital, você cuida também de uma outra forma, você exerce o cuidado. Quando você chama um adolescente, abraça e diz: olha, você é importante aqui, você tem valor aqui entre nós, e certamente o mundo quer te estragar, mas nós te amamos aqui, saiba disso e tal. Então, isso é cuidado também, né? E uma outra esfera do cuidado pastoral, que eu já terminei mencionando aqui, é o aconselhamento, né? As famílias precisam de uma orientação, de um cuidado bíblico, um parâmetro bíblico para as suas decisões. Então, o cuidado do ministério pastoral tem essas esferas, né? Entendi, pastor. Eu tenho um texto que eu sempre escuto e eu gostaria que, se possível, o senhor se aprofundasse um pouquinho nele. Se ele tem algo a ver com o cuidado pastoral, está lá em João 21:16. É um trecho daquela conversa de Jesus com Pedro, onde ele pergunta por 3 vezes: Pedro, amas-me? E na terceira, todas as vezes que Pedro diz que sim, Jesus responde: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, né? Isso tem a ver com a figura pastoral? Isso era algo específico para Pedro? O que isso pode nos ensinar hoje, pastor? Mas isso era só para Pedro, porque Pedro é o primeiro papa, né? Você sabe disso, né? Eu estou brincando, olha só.
de fato, aqui temos o coração, né, do ministério pastoral, que é o amor, né? O amor a Deus, né? O amor àquele que nos amou primeiro. Pedro é confrontado com as suas próprias palavras, né? Pedro diz assim, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus já sabe o que vai dizer a Pedro lá na frente. Mas Pedro não sabe ainda o que Jesus vai dizer. Então Pedro diz: eu te amo. E aí de novo Jesus pergunta: mas tu me amas? É como quem diz o seguinte, aqui, inclusive há um trocadilho, né, no amor que Pedro fala, no amor que Jesus fala. Mas, em suma, o que Jesus quer dizer é assim: você me ama mesmo? Você me ama de verdade? Porque se você não me amar como eu te amo, então não vale a pena. Se você me ama, você é capaz de provar esse amor por mim, então faz o seguinte: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. É fantástico esse texto, porque o que Jesus quer do amor do pastor não é necessariamente para ele, Jesus, né, do pastor Pedro aqui. Não é para ele, Jesus, que ele faça alguma coisa assim, diretamente para ele. Jesus já tem a glória prometida, ele já vai ser assunto aos céus. O que ele quer agora é que o pastor cuide da melhor maneira possível, que Pedro cuide da melhor maneira possível das suas ovelhas, né, das ovelhas de Jesus. Então, esse texto tem tudo a ver com o ministério pastoral. Sem amor a Deus, nós vamos fazer do ministério um negócio, vamos fazer do ministério um emprego, vamos fazer do ministério um passatempo, ou o ministério pastoral pode se transformar em um fardo, em um peso, em algo, até pode se transformar em fuga. O ministério pastoral pode se transformar em fuga de qualquer outra coisa, quando ele não é uma resposta ao amor, a essa pergunta: eu amo ao Senhor. Agora também, Heraldo, nós precisamos dizer o seguinte, que o ministério pastoral é para quem de fato é chamado, ou para quem se entende como chamado. E aqui eu não quero colocar essa expressão para quem é formado em um seminário, para quem transitou pelas salas de uma faculdade teológica. Não, eu estou falando daquelas pessoas que têm o chamado para cuidar de outros, chamado para se envolver com o cuidado de outros. E aí você tem pastores como eu e você, que tivemos um chamado especial para cuidar do rebanho, um rebanho maior, e por isso nós fomos nos preparar. Mas nós temos também pessoas com um chamado especial para cuidar de outros dentro da igreja. Eles não são pastores, digamos assim, profissionais, eles não são pastores formais, mas eles são pastores chamados por Deus para cuidar também dentro da igreja de outras pessoas. Então, porém, eles não vão ser nunca pastores se eles não cuidarem em resposta ao amor de Deus, que os amou primeiro. Então, aquele membro, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, aquela jovem que cuida do outro, deve fazê-lo em resposta ao amor de Deus. Então, o senhor está querendo falar que, além do chamado pastoral, existe um cuidado entre irmãos? Isso, que é exercido pelo ministério pastoral também. A gente não chama de pastores, né? Obviamente, nós não chamamos esses irmãos de pastores. Olha, pastor fulano, pastor... Me diz o nome de um jovem da tua igreja. Endel. Você não diz, pastor Endel, venha cá. Mas no momento em que o Endel está exercendo o ministério de cuidado, o serviço, ensinando alguém, caminhando com alguém, ele está exercendo o ministério pastoral na igreja, o ministério do cuidado na igreja. Você, digamos assim, ele está debaixo dessa tua aba, desse teu ministério pastoral. É o ministério de cuidado também. Entendeu? Inclusive, eu não sei como é que vocês estão aí entre os pequenos grupos, os líderes de pequenos grupos devem ser essas pessoas que têm
esse amor pelos outros e que gostam, sentem prazer em servir e cuidar dos outros. Esses são, digamos assim, nessa linha, são os pastores que te auxiliam, digamos assim. Sim, eu entendi, pastor. Agora, é fantástico a gente poder cuidar de vidas. Eu confesso que de ouvir me estimula, acende mais uma chama dentro de mim, mais o desejo de continuar servindo ao Senhor. Mas hoje, já são 6 anos de ordenado, eu comecei a perceber que não é fácil. Eu posso dizer que está no início ainda. Mas o senhor que já tem mais vivência do que eu no ministério pastoral, né? Especialmente nessa questão do cuidado. E o senhor tem contato com muitos pastores, o senhor já foi professor de vários pastores. Nós, como pastores, conseguimos cuidar integralmente de nossas ovelhas, pastor? Ou nos dê uma opção, se não, nos dê uma opção para que isso pudesse acontecer? Essa pergunta ela pode ter várias respostas. Se alguém entende que o cuidado é pregar no domingo à noite, na quarta, ou domingo de manhã, dá para cuidar. Pode ter 1 milhão, dá para cuidar, se o entendimento é um bom sermão no domingo à noite, domingo de manhã e na quarta-feira. O pastor, ele pode se dedicar só a isso, e é uma das esferas do ministério, é uma das faces do ministério. Aliás, eu gosto muito, você também, que é a área da pregação, do ensino e da pregação. Porém, Heraldo, se nós imaginarmos que o ministério pastoral envolve, por exemplo, a área do aconselhamento, a área da visita àqueles que estão enfermos e doentes, ou a área ainda, quando eu falo aconselhamento de casais, aconselhamento pré-nupcial, aconselhamento de casais que estão em crise, ou mesmo que não seja o aconselhamento para quem está em crise ou quem vai se casar, mas aquele aconselhamento ou aquele programa, aquele ministério de casal que mantém, faz a manutenção constante dos relacionamentos. Então, não dá. Se nós pensarmos nessas outras atividades todas para uma só pessoa gerir, cuidar, administrar, se envolver, não dá. Aí a igreja precisa entender a mutualidade, os uns aos outros. O pastor, ele vai estar lá, vai se cansar, vai suar, mas ele precisa fazer a parte dele. Vamos usar algumas figuras aqui. Uma figura muito conhecida nossa, que é a figura do futebol. No futebol, o técnico, geralmente, ele tem um grande trabalho antes de acontecer o jogo. Durante o jogo, ele entra em campo também ali, não naquela linha que marca os 4 cantos, mas ele fica um pouquinho ali no campo, tem até um espaço demarcado para ele. Ele fica dizendo, ele fica lembrando aquilo que eles ensaiaram, digamos assim, o treinamento que ele deu para eles. Mas já imaginou se fosse o técnico, só o técnico, cobrando o escanteio e tentando correr para cabecear a bola? Ele não ia conseguir, todo mundo sabe disso. Ele precisa de uma equipe que tenha sido trabalhada para servir uns aos outros. Então, no ministério, hoje a única solução que eu vejo para o ministério pastoral não esgotante é o envolvimento da igreja, é a mutualidade. Você, meu irmão, que está me ouvindo agora, eu te peço em nome de Jesus, envolva, arregace as mangas, trabalhe, sirva. Qual é o seu dom? Sirva com o seu dom. Qual é a sua aptidão? Sirva com a sua aptidão. Não deixe que os seus líderes fiquem sobrecarregados, porque isso exaure forças do pastor. Não se preocupa com a igreja, com o som, com as ofertas, com a limpeza, com a quantidade de pessoas e com a vida espiritual. Então, é muita preocupação para uma pessoa só. Quando todos se envolvem, e vou usar outra metáfora, Heraldo, você consegue carregar um piano sozinho? Não. Não, você não consegue. Rodinha é difícil. Até com rodinha é difícil. Mas olha só, vamos pensar aqui nós dois juntos. Quantas pessoas nós precisaríamos
aqui do teu porte, do meu não, porque você é mais forte do que eu, mas do teu porte. Quantas pessoas nós precisaríamos para levantar um piano sem sobrecarga? Conta lá. Eu vou dizendo e tu vai dizendo. 2 pessoas. Melhorou, mas tem mais. 4 pessoas. Bem melhor, né? Mas mesmo assim é pesado, pastor. Agora, 8 pessoas. Bem melhor. Não, acho que a gente não ia sentir muito, não. 16 pessoas. Fantástico. Olha aí, tá entendendo? Um piano pesa. Um piano pesa. Mas, metaforicamente falando, descontando as devidas proporções, não é que a igreja seja um fardo, mas a dinâmica da igreja é exigente, muito mais exigente do que carregar um peso simples como aquele. Então, todos devem fazer a sua parte na igreja. Essa é a única saída. Então, pensando nisso, há 2 grandes alas que vão responder na prática o dia a dia, vão responder na prática essa pergunta. Primeira é ministérios. Uma igreja deve ter ministérios. E nos ministérios, os membros devem servir. E não o pastor fazer tudo. Não é o pastor que tem que fazer o ministério da assistência social toda. Não é o pastor que tem que fazer o ministério do ensino todo. Não é o pastor que tem... Não. Ministérios de serviço. E pequenos grupos de cuidado. E eles têm que andar harmonicamente. Pequenos grupos de cuidado, onde pessoas cuidam umas das outras no ambiente de proximidade. E ministérios de serviço, de amor. Eu vejo que essa é a saída. O senhor conseguiu descrever um pouquinho do que a gente tem sonhado para a organização da Memorial. Temos 3 grandes ministérios, que daí surgem as redes ministeriais, e dentro deles, eles são intercalados pelos relacionamentos, pelos cuidados, né? E estamos em um processo também de reintrodução dos pequenos grupos. Está sendo muito difícil para mim falar hoje ministerialmente como a Memorial está depois da pandemia. A gente está descobrindo ainda isso. Certo. Mas eu pastorei uma igreja que hoje nós somos 78 membros no papel. Desses, nem todos os 78 congregam de maneira tão assídua, mas colocando eles e colocando pessoas que estão chegando, que estão aprendendo, nós temos 110 congregados que vão intercalando, que vão participando. Eu sei que a Equatorial é muito maior do que isso. A dinâmica de membros e congregados da Equatorial é muito maior. Tem essa questão do cuidado, que já é um desafio. E existem outros desafios, pastor Antônio Carlos, para exercer o ministério pastoral hoje em dia? Existe desafio. Eu diria, Heraldo, que o maior desafio que nós enfrentamos é espiritual. Ele não é logístico, ele não é, como é que eu diria, tecnológico, ele não é. Nosso maior desafio é espiritual. O que alavancaria qualquer ministério, grande ou pequeno, seria o nível de compromisso dos irmãos. Essa é a resposta que Pedro foi instigado a dar. Sabe, Jesus perguntou a Pedro sobre o grande mandamento. Eu penso que o maior desafio não é o nosso contexto, nosso maior desafio não são as ferramentas que nós usamos. Eu sei que a gente precisa melhorar a história dos ministérios, dos pequenos grupos, nós precisamos aprender a lidar com essas ferramentas, com esse jeito de viver o Evangelho. Mas no meio de tudo isso é muito mais facilmente superado, é mais facilmente aprendido quando as pessoas estão aguerridas no amor a Deus, quando elas amam a Jesus mais do que a si mesmas, quando elas querem servir aos outros mais do que a si mesmas. Não tem obstáculo, ela não tem problema, não tem doença, não tem cansaço, não tem nada que impeça a igreja. Aí a igreja explodiria, a igreja avançaria se as pessoas estivessem comprometidas com Deus, comprometidas uns com os outros. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós somos, assim como Adão e Eva, nós somos experts em colocar a culpa em alguma coisa. Adão disse, olha, a mulher que tu me deste. Aí a mulher disse, a serpente. Você está entendendo? E o que acontece? O nosso meio tem os seus desafios.
Nós temos, por exemplo, na igreja como Equatorial, hoje um grande desafio que talvez não seja para vocês, é chegar à Equatorial. Nós temos ali o entroncamento, mudou o nosso jeito ali de ser, chegava rápido, chegava fácil, agora não chega mais. Nós temos uma feira livre que foi transportada para perto da igreja e aquilo tem causado um incômodo grande. Mas, vou te dizer, esses desafios contemporâneos que são nossos, e outras igrejas no passado mais distante não tiveram, esses desafios não são suficientes para barrar uma igreja que ama a Deus de todo o coração, né? Como dizem por aí, uma igreja apaixonada, né, por Jesus, uma igreja apaixonada por Deus. Né? Esse termo paixão, às vezes, não é bem colocado em nosso meio, mas o fato é pessoas que não se aguentam mais, elas precisam fazer alguma coisa em resposta ao tão grande amor de Deus por elas. Não tem desafio, Heraldo, que segure um cristão desse jeito, que segure a mim, que segure a você. Não tem. Então, a gente acorda cedo, a gente dorme tarde, a gente faz o que a gente faz das tripas coração por aquilo que a gente quer. O Rick Warren, ele disse uma coisa. Ele disse assim, a gente faz aquilo em que a gente crê. A nossa fé é uma fé prática. Ninguém acredita e não faz. Ninguém acredita e não faz. Quem acredita, olha para a vida dele e ele vai demonstrar na prática. Então, ele pergunta, quem acredita aqui em oração? As pessoas levantam a mão e dizem, eu acredito. Você ora? Não, então você não acredita. Se você acreditasse, você orava. Quem acredita na evangelização dos parentes, dos amigos, na transmissão do evangelho, seja ele por testemunho e com palavras e tal. Todo mundo vai dizer, eu acredito. Você faz? Não. Então você não acredita. Se você acreditasse, você faria, e faria com oração, e faria com zelo. A gente acredita no que faz. E a gente faz o que acredita. Muito bom, pastor. Muito bom de ouvir. Eu saio dessa conversa mais inspirado, mais animado, mais feliz por saber que Deus tem me colocado também com esse privilégio de poder acompanhar, poder apacentar pessoas, apacentar ovelhas que são dele. Espero que os irmãos também estejam assim. A gente ainda tem um tempinho aqui, pastor. Eu queria fazer uma última pergunta, entrando na dinâmica da família pastoral, um pouquinho. Porque eu sei que é próprio do pastor cuidar da sua família, mas, de maneira geral, como a igreja pode contribuir nesse cuidado, pastor? O senhor consegue pontuar para a gente? Posso falar uma ou duas coisas aqui acerca desse privilégio, né? Para mim é um privilégio que a igreja tem, né? Toda a igreja tem, de cuidar do seu pastor e cuidar da família, né? Do pastor, da esposa do pastor, dos filhos do pastor. A primeira coisa que a igreja deve fazer para cuidar, para demonstrar o seu zelo, o seu carinho, é, de alguma forma, se esforçar para remunerar bem, né, o seu obreiro. Acho que vamos tentar falar uma palavra aqui que às vezes a gente não fala muito, mas dar dignidade ao obreiro. A ideia de um obreiro que precisa padecer, que precisa trabalhar em 1, 2 empregos fora, essa ideia é uma ideia que não se ajusta biblicamente. O apóstolo Paulo fez tendas quando a igreja, de fato, não tinha condições, mas quando ele recebeu donativos e ofertas de várias igrejas, ele foi sustentado, e ele deixa isso claro também. Então, a igreja deveria... Puxa, qual pastor que não quer que o seu filho estude numa boa escola? Qual pastor que não quer, de repente, que não gosta de, puxa, meu sapato está velho, então eu vou comprar um sapato novo, eu não vou comprar para esbanjar, vou comprar porque eu preciso. E aí ele não tem que ficar economizando 2, 3 meses para comprar um tênis ou para comprar um sapato. Então, essas situações que ocorrem bastante em nosso meio, elas já são assim, já tiram muitas preocupações do pastor. Se o pastor for receber bem a sua prebenda, receber em dia, não ter que dar metade do salário, ou um terço do salário dia 10, outro terço do salário dia 20, mais o restante no dia 30.
Quer dizer, o pastor vai ficar sem saber como lidar com as suas finanças. Esse é um ponto. O outro ponto que eu diria é conhecer a especificidade do ministério pastoral. O ministério pastoral não é um emprego. O ministério pastoral não é um trabalho comum. Né? Tem pessoas que às vezes querem cobrar do pastor que ele esteja na igreja todo dia de manhã, chegue 8 horas, saia por volta de 11h30, depois volte de novo à tarde e depois vá para casa às 6 horas, 5h30, 6 horas. Isso não é ministério pastoral, não tem esse perfil. Uma das palavras utilizadas para o ministério pastoral é oikonomos, né? Oikos e nomos, né? Essas duas palavras dão a ideia do dispenseiro. O pastor é o dispenseiro da igreja. Na verdade, ele não tem horário porque ele é o que cuida da dispensa. É ele que organiza os horários dos outros. Então, eu sei que isso traz uma forte responsabilidade para o pastor, mas o pastor não ganha hora extra também. O pastor trabalha, às vezes, na madrugada, ele visita, ele tem uma série de compromissos. Por exemplo, Heraldo, se alguém te chama, olha, eu estou aqui com o meu pai no hospital, o pastor está entre a vida e a morte, tem como se eu vir aqui? Geralmente, a nossa primeira pensamento é, puxa, eu vou lá apoiar o irmão e tal. Então, o ministério pastoral não é um emprego, não é um serviço. O John Piper tem um livro chamado Nós Não Somos Profissionais, né? Nós somos ministros do Senhor. A igreja precisa conhecer isso, entender esse perfil do ministério, vai ajudar muito a cuidar. E outra coisa para terminar, eu poderia falar muito aqui, outra coisa para terminar, é no sentido de respeitar as individualidades, respeitar, às vezes, a particularidade de um filho de pastor. O filho de pastor não é vocacionado é o pastor. Às vezes, o filho de pastor nem crente é. E outra coisa, o pai, ele é responsável por ensinar, por mostrar o caminho do Senhor. Mas o pai não é responsável por salvar o seu filho. Quem salva é Deus e a ação do Espírito Santo. O que nós podemos fazer é pregar o evangelho para os nossos filhos, testemunhar e orar. Para converter, eu te garanto que eu não posso converter, você não vai poder converter os seus filhos. Então a igreja tem que entender isso, que às vezes tem um problema na família pastoral e a família é muito criticada, é muito culpada. Puxa, está acontecendo um problema, é porque o pastor falhou. Não, calma lá. Primeiro que não vamos considerar que o que está acontecendo agora vai acontecer para sempre. Então, pode ser que um filho de pastor esteja passando um problema, uma fase, ele se desviou aos 16 anos. Mas quem sabe aos 18, 19 ele já volte. Quem sabe aos 20 ele seja vocacionado. Quem sabe aos 25 ele seja um pastor. Será que devemos julgar porque de 16 a 18 aquele menino ficou fora do evangelho? Então, é esse tipo de mentalidade que ajuda muito ao pastor a não receber aquela pressão forte da igreja. Não, vamos lidar com paciência, com carinho com a família pastoral, né? Sem aquela cobrança, né, da família pastoral. E eu diria também o seguinte, quanto à esposa de pastor, às vezes há um ideal, há uma expectativa ideal sobre a performance da esposa de pastor. Acho que temos que diminuir também isso. Deixar a esposa do pastor livre. Se ela quiser ser presidente da MCA, que ela seja. Se ela não quiser ser presidente da MCA, que ninguém cobre que ela seja. Sabe? Deixar a esposa do pastor exercer os seus dons com um outro membro. Em algum momento, Heraldo, por exemplo, a sua esposa não estava no seminário, você não conheceu sua esposa no seminário. Então, teoricamente, a sua esposa não é vocacionada para o ministério. Quem é vocacionado para o ministério é você. Mas ela tem a vocação de cuidar de você, de estar do seu lado, de ser sua companheira. Então, a igreja precisa entender isso. Pastor, muito obrigado. Por mim mesmo, eu ia continuar conversando aqui. Tem algumas conversas, algumas perguntas que eu teria mesmo para fazer, mas eu preciso terminar o vídeo. Eu sei que o senhor tem outros compromissos para fazer também. Mas muito obrigado, muito obrigado. Irmãos, vocês estão vendo como é proveitoso ter essa conversa com o pastor Antônio Carlos. Mas, por favor, participe da nossa aula. O nosso bate-papo será às 10h10 da manhã, no máximo, a gente está entrando para conversar.
Se puder estar presencialmente, será muito bom. E aí a gente vai poder conversar mais sobre o que nós conversamos com o pastor Antônio Carlos. Pastor, alguma frase, algum comentário só para terminar? Só para eu terminar essa gravação? Eu agradeço demais esse momento precioso contigo aqui, com esses irmãos. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Entendam cada uma dessas palavras com muito carinho, tá? Com muito amor por vocês. E se esforcem ao máximo para amar o Senhor de todo o coração. Muito bom. A minha frase, pastor, eu ouvi na ordenação do pastor Francisco Helder, na Equatorial, que o senhor estava pregando. Em um determinado momento do sermão, o senhor disse assim: se eu não fosse pastor, eu poderia ser qualquer outra coisa na vida e eu seria qualquer outra coisa frustrado. De lá para cá, essa é uma das frases que me acompanha no ministério. Então, muito obrigado por o Senhor abençoar o nosso campo, abençoar pessoas como a mim, como o pastor Rodrigo também, que deixou o abraço para o Senhor. E fique na paz, tá? Amém. Obrigado, meus queridos. Obrigado.